Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 10 de março, é destaque na edição de hoje no Jornal de Blumenau. Ambulatórios terão horário de atendimento reduzido nos finais de semana em Blumenau. Catarinenses devem ficar atentos para mais um golpe que está circulando na internet por esses dias. Golpistas estão usando sites falsos para simular agendamento de horário para emissão da carteira de identidade nacional. E após agendamento estão cobrando um pagamento via Pix. BR-470 ficará interditada na tarde desta terça-feira em Indaial. Programação do Março Roxo busca conscientização sobre a epilepsia. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Esta semana o tempo deve apresentar um período de instabilidade. Pode chover em algum período do dia até a próxima sexta-feira. Esse período de instabilidade ameniza o calorão dos últimos dias. Confira agora a previsão do tempo com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Nessa terça-feira vamos ter o tempo mais instável aqui na região de Blumenau. Entre a tarde e a noite, vamos ter a atuação da circulação marítima combinada com a atuação de alguns sistemas de baixa pressão que vai favorecer a condição para pancadas de chuva com trovoadas. No decorrer entre tarde e noite, tem risco para chuva intensa em curto espaço de tempo. Por isso, é importante que a população fique atenta aos avisos e alertas que vão ser emitidos através do site e através do aplicativo Alerta Blue. Com relação às temperaturas, vamos ter um dia com temperatura mais agradável. Mínimas variando em torno dos 22 graus e as máximas durante a tarde ficam em torno dos 28 graus aqui na nossa região. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. A chuva forte deste domingo deixou milhares de consumidores sem luz em Blumenau e região. Segundo a Celesc, foram mais de 34 mil unidades nos 16 municípios abrangidos pela regional que registraram queda de energia. Hoje pela manhã, mais de 1.500 unidades ainda estavam sem luz. A estatal informou que a maioria dos casos estava relacionada à queda de vegetação sobre a fiação elétrica. A Polícia Militar de Gaspar prendeu nesta madrugada o segundo suspeito de envolvimento no assassinato de um jovem de 19 anos em frente a uma conveniência na madrugada deste domingo. A vítima foi encontrada caída na rua com perfurações na região do tórax. Ontem, um outro suspeito já havia sido preso. Nessa madrugada, a PM prendeu um jovem de 22 anos que estava em liberdade provisória e possuía passagens policiais por crimes como tráfico de drogas, violência doméstica e ameaça. Segundo a polícia, o jovem preso hoje teria discutido com a vítima após ambos terem ingerido bebidas alcoólicas, que teria motivado o crime. E a polícia está chamando a atenção para um novo golpe que está sendo aplicado em Santa Catarina. Os golpistas estão usando sites falsos para simular o agendamento de horários para a emissão da Carteira de Identidade Nacional. E ao final do processo, solicitam pagamento via Pix, conforme conta o repórter Belmira Vancini. É muito comum você encontrar na internet esses sites falsos que prometem o agendamento para a emissão dessa carteira e ao final cobram um pagamento via Pix. A emissão dessa carteira, tanto o agendamento quanto a emissão, é feito sem cobrança nenhuma. E uma eventual cobrança relacionada ao serviço, como por exemplo, a emissão de uma segunda via da carteira, acontece sempre de forma presencial.
E o pagamento, caso haja, no caso da segunda via, esse pagamento é feito sempre pelo boleto e não via Pix, e também não é feito através de internet, sempre de forma presencial. Para se proteger, é importantíssimo verificar cuidadosamente o endereço do site para o agendamento e nunca efetuar pagamentos antecipados para você poder marcar um horário. Caso você receba um link suspeito ou tenha caído no golpe, é importante registrar um boletim de ocorrência e informar esse site fraudulento às autoridades competentes. Novamente a gente lembra, pode até ser cobrado alguma coisa para emissão dessa carteira, ou mesmo a segunda via. Porém, nunca o pagamento é feito via Pix, sempre no boleto e também sempre feito de forma presencial. Vai diminuir o horário de atendimento de AGs em Blumenau, que ficam abertos no sábado e domingo. Já a partir deste final de semana, os ambulatórios da Velha Garcia e Itoupava vão atender de 8 da manhã até às 5 da tarde. Até então, o atendimento era das 7 da manhã às 7 da noite. Segundo informou o governo, a diminuição do horário de atendimento busca otimizar os recursos e garantir um serviço mais eficiente para a população. E atenção, motoristas, porque o trânsito será interrompido amanhã à tarde na BR-470 em Indaial. Entre 2 e 5 horas da tarde, a rodovia será fechada nos dois sentidos no quilômetro 64, no bairro Encano do Norte. Segundo informou o DENIT, a medida para a continuidade das obras de duplicação da via. A orientação é para que os motoristas busquem rotas alternativas durante o período e evitem acessar a BR-470 no bairro Encano do Norte, em Indaial, entre 2 e 5 horas da tarde amanhã. Olá, amigos da TV Galega. Vocês estão atentos à sinalização de trânsito? Eu sou o João Thomas e nós vamos falar de trânsito seguro. A sinalização de trânsito, ou como nós conhecemos muito mais por placas. As placas existem para que o trânsito funcione bem para todos, certo? Então, eu preciso estar atento a elas. Então, você condutor, você ciclista, você pedestre, precisa estar atento à sinalização de trânsito, precisa conhecer o que as placas estão te alertando, estão te orientando e estão mandando. Sim, porque as placas também mandam. As placas vermelhas, que são conhecidas como placas regulamentadoras, elas nos mandam, as suas mensagens são imperativas, são mensagens que ordenam. Então elas não estão perguntando se você deseja fazer o que está ali nela ou não. Você precisa fazer. Por exemplo, quando eu vejo essa placa aqui que está escrito pare, o nome dela é parada obrigatória. Ela não está perguntando, João, você deseja parar? Não, ela está me orientando. João, você tem que parar. Então, quando eu vejo essa placa, quando ela está de frente para mim, eu preciso parar o meu veículo para dar acesso, para dar a vez a outro veículo, ao pedestre. Então, eu preciso obedecê-la. Já as placas amarelas, que são conhecidas como placas de advertência, elas nos advertem, elas nos avisam, nos alertam para algo que está acontecendo, que vai acontecer mais à frente. Por exemplo, se eu estou chegando numa área escolar, se temos uma pista escorregadia, como temos aqui, essa placa A28, pista escorregadia. Aqui ela está me alertando que mais à frente eu vou encontrar um trajeto onde é mais escorregadio. Então eu preciso estar atento, reduzir a velocidade do meu veículo, certo? Então as placas, meus amigos, existem para isso. E é importante que você conheça, que você identifique, entenda as mensagens que elas estão transmitindo e siga, faça o que elas estão fazendo, o que elas estão mandando, certo? Assim o trânsito pode funcionar bem, perfeitamente para todos. Lembrando sempre disso, o trânsito é para todos. Fique atento às placas. Um forte abraço, uma excelente semana.
João Thomas, educador de trânsito, participa todas as segundas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas para um trânsito mais seguro. O mês de março é dedicado a ações de conscientização sobre a epilepsia em Blumenau. A campanha Março Roxo tem o objetivo de combater o preconceito contra a doença, que ainda é cercada de muita desinformação. A primeira atividade aconteceu neste sábado, quando dezenas de voluntários pintaram a ponte Desembargador Pedro Silva no centro histórico, de roxo, cor da campanha. Além da pintura, houve distribuição de informativos e venda de camisetas. As outras duas atividades da programação acontecem nas próximas semanas. No dia 16 de março será feito um piquenique de conscientização a partir das 3 da tarde no Parque Ramiro Ridger. Haverá uma roda de conversa com pessoas da comunidade e voluntários da ABLUE, que é a Associação Blumenauense de Epilepsia. Na ocasião, a organização também fará o cadastro de interessados em participar da associação, bem como divulgará a carteirinha da epilepsia. Por fim, no dia 30 de março, será montada uma tenda de informações na escadaria da Catedral São Paulo Apóstolo, a partir das 8 da manhã, com as informações da ABLUE. A Câmara Mirim de Blumenau realizou hoje a primeira sessão ordinária da legislatura 2025. Os vereadores mirins fizeram a discussão e votação de 5 requerimentos. Todos os documentos foram aprovados. Essas sugestões agora passam pela mesa diretora da Câmara, que encaminha os pedidos aos órgãos competentes. A próxima sessão ordinária da Câmara Mirim vai ser realizada no dia 24, no plenário da Casa Legislativa. Um abraço, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, tudo bem? Olha, está começando a temporada do Blumenau Futsal em 2025. A equipe entra em quadra daqui a pouquinho, por volta das 21 horas, para enfrentar o Magnus Futsal na Taça Lages de Futsal. A competição se estende até a próxima quarta-feira. Hoje o Blumenau enfrenta o Magnus, amanhã o Blumenau Futsal enfrenta a equipe do Lages Futsal. E na quarta-feira, Blumenau enfrenta Correia Pinto, é a primeira competição oficial. Os jogos acontecem no ginásio Jones Minosso, na cidade de Lages. Está definida a final do Campeonato Catarinense de Futebol. Avaí e Chapecoense duelam em 2 jogos. O primeiro jogo no final de semana na cidade de Xanxerê e o segundo jogo na capital, o jogo da volta no estádio da Ressacada. As duas equipes garantiram vaga na final da competição no final de semana. A equipe do Avaí venceu o Santa Catarina por 8-7 nos pênaltis, depois de empatar em 1-1 no tempo normal. Já a equipe da Chapecoense venceu o Joinville pelo placar de 2-1 ontem em Xanxerê. O Grêmio Porto Alegrense perdeu em casa o primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho de Futebol, 2-0 para o Internacional, que agora, no domingo que vem às 4 da tarde no Beira-Rio, joga podendo até perder por um gol de diferença, que será o campeão gaúcho de futebol. Quem também deu um passo importante para levantar o caneco foi o Atlético Mineiro, que venceu o América pelo placar de 4-0 no jogo de ida. Sábado que vem, no Independência, tem o jogo da volta. O América recebe o Galo, tendo que vencer por 4 gols para levar para os pênaltis ou 5 gols para ser o campeão. Vida dura. O Corinthians ontem garantiu a classificação para a decisão do Campeonato Paulista, é o primeiro finalista do Campeonato Paulista. O outro adversário sai daqui a pouquinho, no confronto entre Palmeiras e São Paulo. O jogo acontece às 9h30 da noite na Arena do Palmeiras. O Corinthians ontem venceu o Santos pelo placar de 2-1. O Santos, que não pôde contar com Neymar, lesionado, ficou no banco de reservas e não atuou. No sábado, a equipe do basquete feminino de Blumenau acabou perdendo na sua estreia dentro da Liga de Basquete Feminino. O jogo que aconteceu aqui no ginásio Galegão terminou com a vitória do Maringá pelo placar de 62-59. A equipe blumenauense volta à quadra já na quinta-feira, quando enfrenta a equipe do Corinthians novamente aqui no ginásio do Galegão. Tá certo, Jorge? Amanhã a gente volta trazendo mais informação do esporte. Tchau, tchau. A seguir, vamos falar sobre a campanha da fraternidade. A gente volta já.
Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Seis chefes renomados. Pô, eu vou fazer um bolinho de risoto. Que é da minha comida é melhor. Mais de 20 receitas. 6 estações gourmet. E um único jurado. Você. Festival Masterchef Brasil no Beto Carreiro. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo agora o nosso bloco de entrevista. Fraternidade e Ecologia Integral é o tema deste ano da campanha da Fraternidade. E para falar conosco sobre essa campanha, eu converso agora com o pároco da Catedral São Paulo Apóstolo, Padre Marcelo Martendal, que está conosco. Padre, muito obrigado pela atenção conosco nesta noite. Boa noite, Jorge. Satisfação poder estar aqui, falar com você e assim, por meio do Jornal de Blumenau, com todos vocês que nos acompanham a nossa TV Galera. É bom sempre começar explicando o que é a campanha da Fraternidade para a Igreja Católica, né, Padre? Sim. Ela sempre é vivida dentro do período da Quaresma, que nós iniciamos semana passada com a celebração de cinzas. É uma campanha fraternidade, então lembra-nos nesse aspecto com o outro, em Cristo somos todos irmãos, e esse caminho que se faz juntos, nesse caminhar quaresmal também. Chamando sempre a atenção para algum aspecto onde concretamente a gente é chamado à conversão. E aqui perceber que as nossas práticas, elas refletem no outro, refletem no exterior também. Então nesse caminho de conversão, de transformação que a gente vai fazendo, não só no aspecto intimista, mas perceber comunitariamente, socialmente, e a campanha abre esse horizonte para temas como este, que é o caso escolhido também nesse ano então da Ecologia Integral. E como a igreja vai trabalhar esse tema? Sim. Então, a campanha da Fraternidade é proposta sempre pela nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estamos há mais de 60 anos vivendo. É um jeito brasileiro de viver também esse caminho quaresmal que toda a igreja vivencia. Sempre então tem um material que prepara esse tempo, seja o texto base, material que é usado depois, no caso, na igreja, junto da catequese. Todo o material da campanha possibilita, por exemplo, que as escolas também abordem essa temática. É um tema que não restringe-se exclusivamente ao espaço da igreja, mas abre para a comunidade como um todo. E esse é o desejo, de que a campanha extrapole o espaço eclesial, mas chegue para toda a comunidade. E temáticas como essa, da ecologia integral, está ali.
Ecologia integral é um termo cunhado pelo Papa Francisco, e faz 10 anos que ele publicou a encíclica Laudato Si sobre a ecologia. E ali ele trata da ecologia integral, olhando não só no aspecto de meio ambiente, e sim também ele, mas percebendo todo um aspecto cultural, econômico, social, político, espiritual, em que nesse mundo como a gente vive, moderno, a gente percebe que tudo está interligado, também essa questão ecológica, o ser humano. Um olhar que se volta à causa ecológica, mas também à causa social. Então a gente vive numa crescente crise socioambiental, e essa temática que vai sendo trabalhada. Na igreja, nas celebrações, por exemplo, nas missas, a gente busca de alguma forma tocar algum aspecto também, mesmo que a gente não vai então focar exclusivamente sobre isso, mas trazer um convite a uma reflexão. Como colocava na catequese, vai sendo abordado também. Os grupos pastorais, movimentos, podem ir abordando essa temática. Nós temos um grupo da diocese que trabalha as campanhas, então vai passando pelas comarcas, e a divisão dentro da diocese, onde vai propondo esse estudo também. Escolas podem abordar esta temática, como dizia, extrapolar este campo de onde ela vai alcançando. O foco maior da campanha acaba sendo sempre evidenciado mais durante a quaresma, que são esses 40 dias. Mas é um tema que pode ser abordado ao longo de todo o ano, e como a igreja, ao longo do ano, então, vai sendo ligada e iluminada também por essa temática. E é o caso do clima, né, que vem sendo muito falado, muito comentado, as ações climáticas, as tragédias climáticas que a gente vive, né, padre? Isso, então, essa urgência do tema está nesses aspectos, né? As grandes discussões que têm vindo, até mesmo a questão das pautas do governo, a questão ambiental está em evidência, por essas profundas transformações. Eventos climáticos aconteceram, mas nós temos visto a intensidade que eles têm acontecido, a maior intensidade deles. A gente sabe que a gente vive numa região, por exemplo, que tem enchentes, mas, por exemplo, lá em outubro de 2023 foram 6 durante um curto período de tempo, né? Então são algumas pequenas coisas. Esse período intenso que a gente vem vivendo de um calor intenso também, onde a gente percebeu não tinha chuva. Para nós no verão aqui é muito comum, dá o calorão, final da tarde dá uma chuva, passa, mas agora a gente passou ali semanas sem ter chuvas nesses dias todos. Então, e o Brasil como um todo, uma grande diversidade de situações também, né? Então são aspectos como esses, perceber qual é o impacto dessa ação humana nesse tempo de profunda evolução, de profunda transformação, mas como isso interfere também e reflete na questão climática. Bom, ao mesmo tempo seguimos com a quaresma, né? Qual é o espírito da quaresma, padre? Isso. A quaresma então nasce dentro da igreja, num tempo que era sobretudo para os catecúmenos, aqueles que preparavam-se para serem batizados e na noite da vigília pascal receberem o seu batismo. Depois, então agora esse caminho vai sendo vivenciado, e toda a igreja, nós como batizados, fazemos esse tempo para lá na noite da vigília pascal, renovar também as nossas promessas batismais. Mas o grande apelo, então, como que isso tudo se evidencia? Esse tempo de professar a nossa fé, em quem nós efetivamente cremos. E o convite desse tempo é um voltar para Deus. Com tantas coisas que a gente quantas vezes faz, pode esquecendo-se um pouco nós, seres humanos, de Deus dentro da nossa vida. E o convite desse tempo é um retorno para Deus. É um tempo de restaurar a harmonia com Deus, conosco mesmo, com o próximo, com o ambiente que nós vivemos. Então esse é o grande convite, a gente poder parar um pouco, olhar para a nossa vida, perceber, na minha dimensão espiritual, como eu estou. Eu tenho lembrado dela, eu tenho cuidado dela. Comigo mesmo, criatura que sou, criada por Deus, amada por Deus, como eu estou, como estou cuidando de mim. Como é o meu relacionamento com o próximo. Em tempos de crescente ódio, violência, preconceitos. Então, refletir sobre tudo isso. Será que a gente quantas vezes é sendo empurrado por modismos de um tempo também? Como mudar? Depois, o ambiente onde nós estamos. E a campanha da fraternidade vem muito sempre nesse sentido, assim, perceber socialmente, no ambiente onde nós estamos, que aspectos exigem conversão. Então essa é a tônica do caminho quaresmal. Esses 40 dias de um intenso preparo que a gente vai fazendo também, para celebrar depois lá à frente a ressurreição de Jesus, mas a gente celebre na concretude da vida também de cada um de nós. Que obrigações tem um católico nesse período da quaresma? Sim. Vivenciar mesmo esse caminho, né? A questão, por exemplo, da participação da Santa Missa deve ser sempre vivido, mas então buscar nesse tempo a Igreja nos seus mandamentos de cada um dos fiéis católicos, por exemplo, lembra da confissão, e o mínimo é confessar-se uma vez por ano, e então a recomendação é que seja nessa proximidade da Páscoa do Senhor também.
Temos os dias, por exemplo, do jejum, da abstinência de carne, quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, são dias obrigatórios. Sexta-feira é sempre um dia penitencial, onde entra, por exemplo, o jejum da carne, também a abstinência da carne, mas que ali ao longo do ano pode isso ser adotado por uma outra prática de piedade. Mas alguns dias são princípios, são preceitos, são fundamentais, como já colocava aqui. Então seria mesmo vivenciar, via sacra vivenciada nesse tempo, práticas penitenciais que nos ajudem a viver com profundidade esse tempo. Fazemos o caminho e depois, chegando lá Semana Santa, participar também do Tríduo Pascal. Por que a penitência é importante, padre? Isso é penitência, então, é de reconhecer que temos as nossas fragilidades, de que falhamos, que erramos com Deus. E a penitência é isso, é se reconhecer Deus, é buscar reparar aquilo que nós estamos fazendo. E a penitência, quando entra no aspecto, por exemplo, de um jejum, é essa questão da gente ter um domínio sobre tantas realidades, em vista de estarmos verdadeiramente mais unidos com o Senhor. No caminho penitencial, no caminho para João, melhor dizendo, a igreja nos indica as 3 atitudes, que a gente chama assim, 3 remédios também. A oração, a caridade e o jejum, que entra nessa dimensão da penitência. Padre, aproveitando a presença do senhor aqui, a gente viveu momentos um pouco, talvez, mais intensos de preocupações, agora não tanto, com a saúde do Papa Francisco, né? Como é que o senhor acompanha todas essas informações? Como é que a igreja acompanha todas essas informações e esse momento vivido pelo Papa? Isso. Então, nesse tempo que a gente tem das comunicações que tanto facilitam, então permite-nos com que todos nós, seja nós como padres, os religiosos, ou como cada um de vocês também, possam ter acesso a essas informações, ao mesmo tempo que ela chega para nós, chega para cada um de vocês também, né? Os nossos meios de informação são os canais oficiais do Vaticano, então ali vem as informações com regularidade, a cada dia sempre sai uma nota pela manhã, como o Papa passou a noite, e ao final do dia sempre uma nota um pouco mais completa, como foi a vivência do dia, quando tiver um episódio de algum agravamento, sempre vem por ali também. Então as informações que a gente tem não tem nada extra, além daquilo que são essas comunicações oficiais dos canais do Vaticano também. Como a gente acompanha? Com aquela preocupação daquele que tem a missão de nos confirmar na fé, e o Papa Francisco, desde o início do seu ministério, ele sempre falou assim, rezem por mim, marca sempre todo o seu pontificado também. E ainda mais nesse tempo a gente é chamado a estar rezando em oração, até na distância geográfica que nós estamos, o que a gente pode estar oferecendo? É a nossa oração. E isso tem sido uma prática que, então, temos sido motivados nas celebrações, reza-se naturalmente, mas que a cada dia a gente se reze, lá no Vaticano à noite, às 9 da noite, agora está sendo rezado lá na praça também o Santo Rosário pelo Santo Padre, o Papa. Então é aquilo que a gente está fazendo, tendo presente que está lá no hospital, com os cuidados dos médicos que tem, assistência que lhe é necessária, e a gente acompanha, sabendo, sim, já tem a sua idade, começou tudo no aspecto respiratório, pulmonar, ele já tem uma fragilidade aqui também, e nesse tempo agora, como colocou, no início, uma apreensão talvez maior, e agora então, mesmo que segue num quadro complexo, naquilo que se coloca, mas está tendo uma estabilização do quadro do Papa também. E, acho que vocês tiveram informação também, o Papa pediu de que fosse tudo feito muito claramente como que era a sua situação, que não ficasse se mascarando. Então surgem muitos comentários, às vezes assim, o Papa já morreu, não estão querendo passar informação, muita desconfiança. Então, infelizmente, são aquelas coisas, as fake news. Hoje, com a inteligência artificial, saem os mais diversos vídeos que já colocaram lá o Papa com máscara, o Papa entubado e companhia toda. Então a gente tem um pouco de critério de onde que vem. Um caminho para nós, no primeiro momento, o site do Vaticano, as informações do Vaticano, e depois os canais de confiança, onde a gente sabe que a gente encontra uma informação que tem credibilidade. Padre, como é que estão o andamento, né, do processo de reconstrução do prédio destruído pelo incêndio na rua 15 de novembro? Sim, então estamos agora, até nessa tarde, estava numa reunião antes também, estamos ainda no aspecto da regulação com o seguro. Falamos desde o princípio que enquanto paróquia nós temos um seguro predial, e encaminhando, quem já tem seguro, seja da sua casa, do seu carro, sabe que quando acontece um sinistro tem todo um caminho que tem que ser feito, né? Uma parte documental que tem que ser encaminhada também. Então tudo isso está sendo feito, mas ainda nos passos, ainda não tivemos um retorno efetivamente daquilo que vai ser o aporte que vamos ter. Tudo indica que vamos ter algum aporte dali. Agora, qual vai ser esse? Então ainda não temos essa clareza. Mas seguindo os passos dentro do trâmite.
E um deles também a gente poder apresentar qual seria um custo de uma reconstrução. O seguro trabalha com aquilo que a gente tinha, fosse para reconstruir naquele aspecto ali também, né? Então, apresentando também essa questão de orçamentos. O que a gente tem hoje, esse caminho que a gente está fazendo, agora está indo para 2 meses que aconteceu o sinistro, e uma clareza de que, enquanto paróquia, de que queremos reconstruir aquele local, isso é, voltar a ter o espaço das lojas no térreo, ali que dá diretamente com a Rua 15, e a parte superior que siga com a parte da ação social, que é uma dimensão da igreja, e que eles que já estão mais de 60 anos ali, aquelas senhoras, possam continuar com esse trabalho caritativo também. Então, o que temos? Queremos voltar a ter aquela estrutura que nós tínhamos. Naturalmente, um evento que não estávamos programados para ter, não temos hoje um aporte financeiro para uma imediata reconstrução, por isso aquilo que vier do seguro com certeza vai nos ajudar, e depois percebermos aquilo que, se porventura for a mais, como que a gente vai intermediar. Padre Marcelo Martendal, muito obrigado pela participação do senhor. Agradeço, Jorge, que Deus abençoe a todos, um abençoado caminho quaresmal também e abençoada continuação de semana. Fechamos aqui a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você, a gente se vê amanhã, até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.